existe um texto muito familiar a mim, mas que eu nunca usei em púlpito. Já usei dezenas de vezes para noivos, preparando-os para o casamento, naqueles encontros que nós temos antes do casamento, aquele aconselhamento conjugal, como nós chamamos, e toda vez eu uso esse texto, mas nunca usei de púlpito, e hoje chegou o dia, então, famosa mulher, vir, Provérbios 31, versículos 10 em diante, mulher virtuosa. A autoria deste capítulo é um rei chamado Lemuel, não se sabe quem é, não se tem nenhuma informação dele. E eu não vou falar dos versículos 1 a 9, vários conselhos excelentes deste homem. No versículo 10, ele começa então a falar do que ficou conhecido como a mulher virtuosa. É uma passagem belíssima no original, inclusive, no hebraico, é em acróstico. Cada frase iniciando com uma letra do alfabeto hebraico. E eu vou ler a passagem toda, depois a gente volta. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como o navio mercante, que de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta, e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e atende, e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupa de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos e lhe chamam de ditosa, seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. No original, o nome traduzido aqui por virtuosa pode ser força, poder, eficiência, fartura, tem todas essas variáveis. A nossa tem a tradução de virtuosa, alguém que tem muitas virtudes, correto. A NVI, por exemplo, tem uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. Algumas versões em inglês têm a palavra digna ou de nobre caráter. Então, esse é mais ou menos o que significa aqui o termo virtuosa. O autor deixa claro que irá tratar de uma mulher altamente prendada,
valiosa mais do que joias. Por isso mesmo era muito raro de encontrar, como ele diz. Não sabemos se ele tinha alguma mulher em particular em mente, sua mãe ou esposa, ou alguém que ele conhecia de perto, ou se era um modelo ideal de uma mulher virtuosa. 3 áreas são tratadas aqui. Virtudes morais dela. Segundo, testemunho do marido e dos filhos. E terceiro, trabalho, eficiência e liderança. Num só item. Essa terceira parte eu não vou comentar, que aliás é a mais detalhada. É que o maior número de palavras está nesse assunto aí. Não é o meu objetivo agora. Ficaria apenas com os 2 primeiros. Mas eu quero ressaltar, como vocês viram mesmo no texto, sobre o terceiro, o trabalho, a eficiência e a liderança desta mulher, é que ela é uma batalhadora incansável em várias atividades ao mesmo tempo, altamente disposta ao trabalho, a ponto de dormir tarde e acordar cedo, como vocês viram. Providencia o mantimento da sua casa, trabalhando pessoalmente com as próprias mãos. Além disso, supervisiona o andamento da sua casa, orienta as servas e tudo mais, dando uma ideia que era uma mulher que tinha uma boa situação financeira, até pelos negócios em que ela se envolvia. Tem uma visão empresarial, sabe negociar, sabe aplicar o que ganhou e está sempre de olho nos resultados, é o que diz aí. A parte do que ela própria produz, ela valoriza o dinheiro da família, com profunda noção do equilíbrio econômico financeiro da sua família. Poderíamos expandir um pouco cada uma dessas colocações aqui, que seria muito, muito interessante para as esposas ouvirem, mas, como disse, ficarei aqui só nesta terceira parte. Eu quero ir para a primeira, então. Virtudes morais. É curioso notar que essas virtudes morais, ela não deve ter adquirido ou adquirido-as depois de casar. Ela já as tinha. São virtudes morais, é dela, é da índole dela, é do coração dela. Muito curioso isso. Antes de casar, antes de ter seus filhos, antes de ter sua família, sua casa, ela tinha essas condições. Ela levou tudo isso, embora muito potencialmente, para o casamento. Ela levou e ofereceu tudo isso que ela tinha, dentro, talvez até pouco percebido, com pouca chance de mostrar, pode ter casado com 15 anos de idade, 16, 17, era comum casarem muito novas naquela época, então não tinha dado nem tempo de desabrochar tantas virtudes. Seja como for, o marido foi em cima. Atenção, rapazes. Atenção, rapazes. Homens não casados, observem bem quem vocês vão levar para casa. Versículo 10 diz que ela era uma mulher virtuosa, que eu já expliquei o sentido de virtuosa. No versículo 11, que ela era confiável. Vou tocar mais nisso lá adiante. Versículo 12 diz que ela era benigna. Vamos ver também isso com relação ao seu marido. Versículo 20, ela é caridosa, generosa com aqueles que precisam. Versículo 21, é corajosa com relação ao futuro. Isso é uma virtude tremendamente importante para uma vida tão complicada que todos nós temos, e muito desta vida, infelizmente, é consumido por medo do dia seguinte. Dizem aí algumas estatísticas que a grande parte dos medos que nós temos nunca acontecem.
É uma minoria só. E muitas coisas ruins que acontecem, nós nem pensamos que iam acontecer, então não tivemos medo delas, porque surgiram. Então é uma corrente que se arrasta. Alguém ficar com medo do dia seguinte, E ela não, ela enfrentava. No versículo 21, no tocante à sua casa, corajosa, está lá na frente. 25, a força, e na segunda parte do 25. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Claro que isso também fala de que ela tinha uma boa condição financeira nesse aspecto. Só que muitas vezes o rico é o que mais se angustia. Dizem os livros aí que o grande pânico do rico é perder o que tem. É o maior terror que ele pode imaginar, é perder o dinheiro dele. Então, às vezes, a gente pensa que o dinheiro é motivo para não se preocupar, que, aliás, é o óbvio, mas poucos sabem, a não ser eles próprios, ricos, que não é motivo para não preocupar. Ao contrário, é o número 1 em termos de preocupação. Seja como for, ela era corajosa e ela enfrentava. 22 é interessante. Ela zela pela sua aparência, olha só, faz para si. Aqui não falou do marido, não falou dos filhos, faz para si cobertas. Veste de linho fino e de púrpura. Olha, ela usava do bom e do melhor. E já que era responsável financeiramente, usava do bom e do melhor dentro das suas condições, mas usava. Então vemos aqui uma forma daquela vaidade compreensiva, razoável, natural da mulher, em querer se apresentar bem, se vestir bem, se mostrar bem. Claro que isso pode rapidamente passar do limite e virar uma vaidade exagerada, carnal, mas não é necessário chegar a esse ponto. É importante uma certa vaidade na mulher, limitada, querendo se apresentar da melhor forma que ela puder, para o marido, para os filhos, para todos. Curioso, e ela era assim, ela se mostrava da melhor maneira que ela podia, ela tinha uma vaidade saudável. 26, é sábia, fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. E no 26 ainda, já li a instrução da bondade. Então ela é sábia e ela era uma mulher boa, além de já ter dito que ela era generosa com os necessitados. E em vários versículos, são tantos que eu não preciso eu ler nem recordar, mostram que ela era altamente responsável com as coisas que estavam sob responsabilidade dela. Altamente responsável. Trabalho, marido, filhos, família, dinheiro, negócios que ela se envolvia. Altamente responsável. Pensem nisto. Vocês, mulheres casadas. Pensem nisso, vocês, moças, que ainda não casaram. Mas aqui estão os pontos que fizeram com que o Espírito Santo inspirasse o autor, o rei Lemuel, que não sabemos nem quem foi, mas escreva aí o que Deus acha de uma mulher excelente, nível elevadíssimo de excelência. Aí está a receita todinha. Virtuosa, confiável, benigna, caridosa, generosa, corajosa, zelosa pela própria aparência, sábia, boa, altamente responsável. Esse marido soube escolher. Segunda parte, testemunho do marido e dos filhos. Antes de tudo, quem é esse marido?
Ora, uma mulher dessa, meu amigo, trabalhadora, inteligente, sábia, sabia mexer com dinheiro, sabia aplicar, sabia até comprar terreno, essa era da pesada mesmo, então o camarada descansou, lógico, um bonachão, só curtindo. Eu peguei uma mulher que vai cuidar de mim, de meus filhos, eu estou numa boa. Isso é um bonachão aí qualquer. Não! Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ele próprio era alguém muito importante na cidade. Na época, os sábios, os anciãos, os juízes, aqueles que resolviam as coisas da cidade, se reuniam no portão da cidade. A maioria das cidades eram muradas por proteção e tinham portões. E ali, naquele portão onde entravam e saíam as pessoas, se reuniam os grandes da terra, os sábios, para resolver questões e tudo mais. Aqui, inclusive, diz, era juiz, não obrigatoriamente no sentido exato como nós conhecemos um juiz hoje, mas juiz era alguém que julgava questões. Então era um homem sábio, ele próprio. Já começamos a ver que não foi à toa que ele escolheu aquela mulher. Já entrou a sabedoria dele para olhar e discernir. Ele próprio entrou aí em cena. Tanto que agora está ele já como casado, pai de família, respeitado na cidade, valorizado. Então este era o marido daquela mulher. Um homem que ele próprio tinha o seu valor. Então 4 coisas do marido com relação à esposa. Versículo 11. O coração do seu marido confia nela. Claro, né? Se ela era confiável, então todos vão confiar nela. Uma mulher séria, de palavra, que cumpria o que dizia, o que prometia, o que afirmava. Inclusive, e muito especialmente, o seu marido. E aqui está um segredo de um bom casamento, para os que ainda vão ter um casamento, e para os que já têm, mas que podem melhorar cada vez mais, independentemente de quantos anos de casado tem. Sempre podemos melhorar um casamento. E aqui está um segredo de um bom casamento: a confiança do marido na esposa. Ah, mas tem a esposa com o seu marido. Eu sei, mas não estamos falando disso. E nem o nosso texto. Então, deixa aqui de lado. Uma coisa não quer dizer que a outra não é para ser. Claro que é para ser. Mas a ênfase aqui é a confiança do marido na esposa. É, pastor, eu concordo mesmo. É muito importante o marido saber que tem uma mulher fiel a ele, e conjugalmente, que nunca o traiu e tudo. Você sabe que esse aí não é nem o mais importante? É quase uma consequência. Esse aspecto da confiança do marido na esposa, esse aspecto conjugal, onde ela está indo, conferir no WhatsApp onde é que ela anda e tal, para ver se está alguma coisa. Isso inclui, mas é secundário, porque há níveis de confiança ou de confiabilidade antes disto. A palavra, a postura, os compromissos assumidos com o seu marido, o que foi combinado, o que foi tratado, tudo isso está valendo. Confiança. Eu estou pisando em terreno firme. E se aparenta alguma situação em que ela não cumpriu a palavra, que ela não fez por onde ele acreditar, coisa assim, ele vai pensar, tem alguma coisa que eu não estou sabendo.
Se ela fez isso nesse contexto, nessa situação, não estou falando, repito, de questões conjugais somente. Mas ela agiu desta forma, agiu. Tem uma coisa errada, tem uma coisa que não está batendo, porque eu conheço a minha mulher, eu sei que quando eu combino uma coisa com ela é para valer, é sério. Com relação a filho, educação de filho, dinheiro, gasto de dinheiro, maneira de aplicar alguma coisa, não interessa. Eu sei onde é que eu estou pisando. Um marido que tem uma mulher dessa, nem pensa na infidelidade conjugal, sabiam? Falo por experiência própria. Não pensa, não considera, não existe. Não existe, porque é tão amarrada, a confiança é tão forte, é tão sólida, que não é algo absolutamente inimaginável. Não falha numa palavra que diz, no detalhe, não falha, foi tanto, é tanto, isso aqui, aquilo ali, não fui por causa disso, cheguei tarde por causa daquilo, acabou, é sério, fim. Um espetáculo, esta passagem aqui. O coração do marido confia nela. Se o marido se vê preocupado com o que ela está fazendo fora de casa e demorando a chegar, se ele está preocupado e entrando por essas veredas, já está mal. Já está mal. Já tem sinal aí vermelho piscando. Ela não está sendo confiável nas áreas mais elementares do dia a dia de casa. Isso vai aumentando até o ponto dele achar que, pelo jeito, não gostaria não, seria uma tragédia, mas parece que a coisa não anda bem nesta área aí e tal, já é um fracasso. Segunda coisa do marido com relação à mulher, não haverá falta de ganho. A nova versão transformada, ou transformadora, ela diz, e ela lhe enriquecerá a vida grandemente. Parece que aqui, não é muito claro, parece que significa que ele está tranquilo quanto ao que ela irá contribuir para o casal e a família. Não é contribuir só, ela ganhando dinheiro, ela gerando renda. Não, mas a forma como ela vai se comportar, o equilíbrio dela, a sabedoria dela, o deixa tranquilo que dela não virá desperdício, maus gastos, exageros além do que é passeio em termos de condições, mais ou menos isso. Tudo indica, ele está tranquilo com ela. Só que no caso em questão, ela era tão ativa que pode estar incluído também o aspecto financeiro e que ela era uma grande trabalhadora, uma grande comerciante. Tudo bem, não tem mal nenhum aí. Mas nós não vamos deixar de lado a aplicação. Se alguma mulher não tem toda essa vitalidade, todo esse jeito de trabalho, comercializar, ganhar dinheiro e tudo, então nada que está aqui vale para uma aplicação à parte. Ou além disso, eu creio que vale sim, eu já coloquei. Gera nele novamente a palavra confiança, ou uma tranquilidade de que com ela não vai haver problemas no manejo, no controle, no gasto de dinheiro. Assim, e o assunto aqui é este. Versículo 12. Ela lhe faz bem e não mal. Não é que ela trata o marido bem. Não é só isso, ela se dedica a ele. Ela é benéfica ao marido de uma maneira multifacetada, de várias formas. Ela faz bem a ele em tudo. E até pode parecer óbvio quando diz que ela faz bem e não faz mal. É claro que quem não faz bem não faz o mal. Mas alguém pode não fazer o bem e não fazer o mal. Às vezes pode pensar, se não faz o bem, então faz o mal. Não.
pode não fazer o bem e não fazer o mal. Pelo menos de uma maneira tão ativa, tão direta. No relacionamento conjugal, isso está valendo. O ideal é que a esposa faça bem ao marido de todas as formas possíveis. Claro que o outro extremo é fazer o mal, que é trágico. Fazer o mal, que vai causar uma infelicidade comum. Mas sabe que muitos casamentos ficam no meio. Um relacionamento frio, em que ela não faz bem ao marido, também não faz mal ao marido. Morno, frio, quase uma convivência rotineira, dia após dia. Não é benigna ao marido, também não é maligna. Deixa eu lá, cuidando ali. E quantos casamentos, infelizmente, poderiam ser colocados nessa condição de que o marido, quando pensa na esposa, não pensa em alguém que ajuda, contribui de uma maneira muito espetacular. Não. Também não lembra de alguém que é como inimiga dele, quer destruí-lo, e o humilha da fonte dos filhos e tal. Não. E você sabe que essa é uma maneira infeliz de você imaginar a sua mulher, o seu marido, que ela não é para lá, nem para cá. A mulher virtuosa, ela faz bem, é benigna, o marido fica assim, muito irrequieto, só em pensar. Se não fosse ela, a quantidade de benignidade que ia sumir da minha vida, ia ser um vácuo de coisas boas, do que é bom ao meu redor. Um vácuo. E eu não vou aguentar isso não, vai ser muito ruim, ou coisa desse tipo. Cada marido que tem uma mulher virtuosa sabe o que eu estou dizendo. Quando pensa na esposa, só pensa em coisa boa. Agora, tem problema, tem briguinha, tem discussão? Tem, é óbvio. Dois pecadores juntos, não tem outra opção. Infelizmente, não há condição de não ter momentos críticos e coisas assim. Claro, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma maneira geral, do que resume um casamento bom. E ela é benéfica ao marido, não sei se vocês notaram, às vezes. Versículo 12, pode pescar. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. E quando brigam, faz bem a ele também. Com raiva dele. Ele brigou, fica com raiva. Mas faz o que é benéfico. Cuida dele, cuida das coisas dele. Não vai jogar as coisas dele fora, não vai deixar de costurar aquilo que ela prometeu a ele, ou fazer alguma coisa, ou ir na farmácia comprar um remédio para ele, ou coisa desse tipo, eu não sei. Então, é independente, o fato dela ser benigna ao seu marido é algo que independe do andamento dos altos e baixos, da cordialidade da relação, que tem fases que, já disse, não são tão cordiais, tem aquelas briguinhas e tal, ou umas briguinhas um pouco maior do que briguinha, mas isso não é impedimento para que ela deixe de ser benigna. Isso é espetacular, gente. Todos os dias. O normal dela é fazer bem ao marido, ponto. Quarta e última coisa que fala com relação ao marido, versículos 28 e 29. Seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Eu vejo aqui um homem, um marido realista e ao mesmo tempo apaixonado. É como eu percebo. Realista, pé no chão.
Porque ele não delirava romanticamente, achando que a mulher dele era a única que era virtuosa nesta terra. Não tinha mulher nenhuma que servisse para coisa nenhuma, mas a dele era muito boa e tal. Não, ele é realista, ele sabia que existem muitas mulheres virtuosas, nobres, valiosas. Então pé no chão, realista. E apaixonado, romântico, quando ele diz, agora, a minha sobrepuja todas elas. A minha passa por cima de todas. Eu digo que é romântico, porque, sendo um juiz, um homem culto, ele não conhecia nem todas as mulheres, imagino eu, da cidade dele, quanto mais do país dele e do mundo. Então, para fazer essa afirmação de uma maneira racional, lógica, não dá. Como é que você sabe, meu amigo, que a sua a todas sobrepuja? Ela excede a todas as mulheres do mundo em virtude. Em virtudes. Como é que você... Não, eu não quero nem saber. A minha é a melhor de todas. Aí é o romântico. É quando a paixão perde um pouco a racionalidade. E a mulher gosta dessas coisas, porque essas coisas são necessárias e elas mostram muita coisa. Essa questão de deixar um pouquinho de lado a racionalidade fria e sonhar um pouco e ser um pouco poético e dizer, não tem no mundo uma como ela. Ele sabia que podia ter, mas não interessa é a dele. E ele estava falando, era dessa mulher aqui, então não tinha nenhuma além dela. Acho muito bonito isto, esse contraste que eu pessoalmente vejo quando ele fala assim, realista e apaixonado. Ser realista demais não é bom, apaixonado demais não é bom. Esse equilíbrio é um espetáculo. Filhos. 3 coisas. Ela provê para os filhos, versículo 15, dá mantimento à sua casa. Versículo 21, no tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate, coisa fina, coisa boa, ela colocava para todos vestirem. Não só ela, lembra que ela se vestia bem. Já expliquei esse aspecto pessoal dela, mas tinha o aspecto também dos outros. Não é que ela só gastava o que tinha para ela, e os filhos não acompanhavam nesta condição do que eles tinham como família e tudo. Não. Para todos. E no versículo 27, atende ao bom andamento da sua casa. Quando fala em casa, claro que o primeiro lugar que se pensa é marido e filhos. Tem também as servas, tem os trabalhos, tem as coisas, mas primeira coisa, marido e filhos. Atende ao bom andamento. Segunda coisa sobre os filhos, dá a eles excelente instrução, versículos 26 e 27. Fala com sabedoria. E a instrução, falou em instrução, falou em filho. Ela não vai instruir o marido, não vai instruir o pai dela, a mãe dela, não vai instruir da maneira como realmente se pensa numa mulher instruindo alguém. Primeira coisa que aparece, e aqui fala nos filhos dela, então é evidente que é instrução aos filhos, ela sabe instruir bem os filhos. Não é que ela encontra tempo para instruir os filhos, ensinar coisas boas para eles, moral elevadíssima, com sabedoria. Então, os filhos recebiam dela uma excelente instrução. E essa instrução aqui, além da sabedoria, fala instrução da bondade está na sua língua. Ou seja, era de toda forma que ela instruía. De toda forma, inclusive o aspecto moral, pessoal, de comportamento. Ela tinha sabedoria. Quando alguém que tem sabedoria fala, só sai coisa boa. Por fim, eles a declaram feliz, bem-aventurada.
28, né? Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva. Isso nós já vimos. É a primeira parte. Levantam-se os seus filhos e lhe chamam ditosa. Curiosa a ideia de se levantarem, da ideia de adultos. Talvez uma circunstância solene, ou numa demonstração de respeito a ela, mas o verbo está lá, eu fui olhar. O verbo levantar está lá. Não é só que eles falam dela, não. Eles levantam e falam dela. E tudo indica que na presença dela. Ditosa, direita, correta, é o que significa. O marido a elogia, chama de virtuosa mais do que as outras. Os filhos a elogiam. Uma coisa que eu sempre enfatizo com os noivos, e tiro um bom tempo para isso, é para falar, talvez, sei lá, 50, 70 anos atrás, o pastor nem pensaria em falar nisso, mas a questão do trabalho da mulher, no sentido de, não no sentido aqui bíblico, que obviamente a mulher pode trabalhar e até ter negócios e tudo mais, mas no sentido de igualar. O grande problema do feminismo é igualar uma coisa com a outra. O que é responsabilidade do marido é da mulher e vice-versa. Então, se o marido tem que prover, a mulher também tem que prover. Se o marido tem que estudar e fazer mestrado e doutorado, a mulher também tem que fazer. Ou cabe a ela fazer, é importante fazer. E se o marido ocupa cargos importantes, seja lá onde for, ela quer também ocupar, ela pode, ela quer demonstrar que quer. E muitas vezes eu já ouvi mulheres falando da minha realização profissional. Até noivas falando isso. É porque é importante, né, pastor? A minha realização profissional. Eu já boto cara feia. Realização, você quer definir isso, minha irmãzinha? Realização profissional? Realização? Então tem algo em você, como mulher, que vai se realizar em função de uma profissão, de um investimento de tempo que vai render dinheiro, ótimo, que renda dinheiro, ajuda a casa e tudo, ok, mas você está pensando bem o que você está dizendo? Realização profissional, sabe o que é isso da ideia? Que se você não for realizada profissionalmente, você vai ser uma mulher frustrada, uma esposa frustrada, uma mãe frustrada, uma mulher frustrada. Por quê? Porque profissionalmente você se imaginou, ou na área A, B, C, do que seja da sociedade e dos tipos de trabalho, mas se imaginou de uma maneira tal que haveria uma realização a ser atingida. E sem essa realização, fracasso. Eu nunca disse assim, mas dá vontade de dizer, irmãzinha, não case não. Case com a sua profissão. Se realiza através dela. Eu não sou assim tão forte na hora, porque eu não quero desanimar também, né? E eu procuro dizer o seguinte, eu não consigo, aí entra em Provérbio 31, eu não consigo imaginar uma mulher mais realizada, nas letras maiores do que a letra da fachada aqui, letras enormes, realizada, do que uma mulher que casou, teve filhos, os filhos cresceram, o marido a elogia, um marido sério, não um banana, desculpem a palavra, um bonachão, mas um marido sério, respeitado. Então o que ele vai dizer? Vai ter valor, mas um marido que levanta e a elogia de maneira tão forte, e os filhos, já pressupostamente adultos, ou atingindo a fase adulta, se levantam e dizem, tu és uma mulher nobre.
Então eu não imagino uma mulher de cabelos brancos, hoje não tem mais que pintam tudo, né? Mas imagina uma mulher de cabelos brancos ouvir dos filhos o que essa mulher ouviu aqui. E ouvir do marido. Eu não consigo, por tudo que eu já estudei das Escrituras Sagradas, imaginar um papel tão nobre, tão belo, tão esperado por Deus, do que um papel de uma boa esposa, uma boa mãe, se Deus der filhos, que dirige bem a sua casa e que o marido e os filhos levantam tanto um grupo, marido de um só, quanto o outro grupo, os filhos, pá, mesmo rumo. Mulher nobre, virtuosa. Aí claro, que eu apelo para as noivas, né? Por favor, pensem nisto. E pense na sua realização nesse sentido. Se no andar da carruagem, como se diz, der problema na sua profissão e tudo, e a sua grande realização profissional não se realizar e tudo, não se frustre nem um pingo. Você não tem nenhuma obrigação diante de Deus, não tem nenhuma nobreza especial em você ser uma realizada profissionalmente, uma sumidade naquilo que você fez, plantou, trabalhou, coisa desse tipo. Amém, graças a Deus, deu um testemunho, isso é bom, nada de ruim nisso. Mas ao ponto de diminuir as outras coisas, os relacionamentos familiares com a tal dessa realização, eu tenho pouca paciência para isso. Então, mirem, se Deus der para vocês, ela já está dando o marido, né, que está no aconselhamento de noivo, mire ser uma esposa que daqui a 40, 50 anos o seu marido se levante e diga que você é uma grande esposa. E os seus filhos digam a mesma coisa. Eu quero encerrar. É interessante que o autor não faz nenhuma exortação às mulheres para que elas fossem assim, virtuosas. E nem aos homens que procurem se casar com a mulher assim. Ele não fala, ele apenas, ele descreve a mulher virtuosa lá. Discorre como é que a mulher virtuosa deve ser, ou é, e cada um tire as suas conclusões nas suas próprias situações. No caso dos homens, evidentemente, concluirão o quão maravilhoso é ser casado com uma mulher virtuosa. Quanto a mim, eu posso dizer que estou entre esses privilegiados e que achei uma mulher virtuosa. E eu achei porque alguém a colocou bem na minha frente. 50 anos atrás, não, 56, porque houve 6 anos de namoro. Então, quando ela tinha 14 e eu 16, Deus a colocou na minha frente. E até hoje eu me considero realista em ver quem ela é, as qualidades e os defeitos, mas as qualidades sobrepujando tudo e muito. E o romantismo de continuar apaixonado por ela, especialmente porque ela entrou na categoria do versículo 30. Enganosa é a graça e vã a formosura, ela tem as duas coisas. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E ela passou a temer ao Senhor, pouco tempo depois que nós casamos. Primeiro eu passei a temer ao Senhor, depois de casados, casamos em 74, quase 2 anos depois eu me converti, aí depois de mim, 1 ano e poucos meses depois, 78, aí ela se converteu. Então, aí que realmente cresceu, multiplicou N-fatorialmente a admiração, o amor por ela. Então, agradeço ao Deus Pai, ao Deus Filho, Jesus Cristo, ao Espírito Santo, pela Sandra na minha vida. Amém.